Bom, falávamos aqui durante essa semana que o estado do Paraná iria lançar uma ferramenta para medir então a inflação, né, dentro do estado. Hoje a gente se mantém aí com a inflação a nível de Brasil, mas muitas vezes a questão regional é mais fácil você saber de que fato, né, se está pesando mais no seu bolso ou não. Até porque alguns produtos são bem peculiares. Por exemplo, o leite. O leite ele varia de estado para estado o preço, né? E assim, entre outros produtos. E ontem, então, foi lançada essa ferramenta e já foi lançado também o último dado, referente ao mês de novembro. E para você ter uma ideia, né, o chamado IPR, Índice de Preços Regional, trazendo o cálculo de preços de alimentos e bebidas, subiu em novembro 1,29% se a gente comparar com o mês anterior, com o mês de outubro. Então, ir ao supermercado ficou mais caro para o paranaense. Como que é feito então essa análise mensal? São 35 itens alimentícios, aqueles que a gente mais consome então, né, no dia a dia, e é feito um indicador médio da inflação a nível de estado, se baseando por 6 cidades. Hoje a gente vai trazer uma matéria mais completa com o diretor de estatísticas do IPARDES, o Daniel Nojima, falando de como que é essa ferramenta e, claro, para a gente ficar mais sabendo de fato, você paranaense, você que mora em cidades do Paraná, se ir ao supermercado está ficando cada vez mais caro ou não, né? Isso todo mês vamos ter esses dados sendo divulgados. O índice ele veio sendo construído há mais de 2 anos, podemos dizer. Ele veio a partir da possibilidade de aproveitamento e de parceria com a Secretaria da Fazenda e com a Receita Estadual, porque há uma riqueza de informações eletronicamente registradas atualmente e uma das informações importantes é justamente a informação de preços. Mas, naturalmente, não foi só lá chegar e pegar os preços e vir calcular. Teve todo um trabalho de crítica, todo um trabalho de classificação de cada produto, né? A gente poder capturar nos estabelecimentos comerciais o que era alface, o que era o arroz, quais eram as maçãs, né? Então foi feito todo um trabalho longo em cima disso para a gente conseguir estabelecer uma amostra de estabelecimentos e dessa amostra capturar os preços todo mês, né? A gente faz uma coleta de vários dias do mês nessas notas e para daí ter a aplicação de toda a metodologia de índice de preços, né? Com pesos, com ponderação, com respeito ao perfil de consumo e toda a questão de construção de índice. E aí resultou no nosso índice de preços regional aqui do Paraná para alimentos e bebidas. Assim como vem acontecendo no país, o índice ele está razoavelmente alto, né? A gente teve a gente pode dizer que pelo menos há 1 ano e meio que nós estamos tendo problema com o clima, né? Ou ficando muito quente, ou ficando muito seco, ou chovendo demais, né? O que prejudica muitas vezes a lavoura ou a fase de crescimento, né, das culturas e a produtividade acaba não sendo tão boa, né? Então, isso não está sendo naturalmente um privilégio aqui do Paraná, isso está acontecendo no país inteiro. E a gente vê desse período todo de pandemia, né? Inclusive com quebras de estruturas de consumo. Então, nós temos aí, nesse mês em particular, que nós tivemos esse 1,29%, é o reflexo de tudo isso. Na realidade, tivemos alguns meses do ano com alguma queda, né? Mas o contexto ainda é esse contexto de aumento de custos que tivemos aí, o dólar muito instável, prejudicando o agricultor na hora de fazer uma cotação de insumo, de repassar isso para os preços, né? Nós tivemos aí também essa flutuação na parte de combustíveis, que daí da metade do ano para cá teve um alívio, né? Mas de qualquer maneira a gente tem em geral custos muito, muito altos, né? Então, assim, nós temos um contexto nacional e estadual de preços ainda elevados nessa área de alimentos. E o nosso indicador, eu acho que ele está capturando isso, captura na média das 6 regiões e para as 6, né? Porque, como nós mostramos, na média a gente está mais ou menos com uns 15% de inflação de alimentos e bebidas no ano, um pouco para cima, um pouco para baixo, a depender de cada município. Essa é a riqueza do indicador, né? Ele vai começar a refletir mais acuradamente o que está acontecendo nas principais regiões do estado, porque aí você pode ter diferenças de estoques
de alimentos numa cidade, você pode ter impulsos diferentes de demanda por determinados produtos, até a questão climática, né? Não que não seja o caso de Londrina e Maringá, que são quentes, né? Mas aqui, Londrina e Maringá tem um clima bastante diferente do nosso aqui na cidade de Curitiba, né? Então, de repente, até essas particularidades vão começar a dizer o porquê que você tem uma inflação mais alta num mês lá, ou mais baixa lá para cima no norte do estado, ou mais baixo aqui no sul do estado. Então, é essa riqueza que traz e bem chamada a atenção, né? Londrina e Maringá, que são polos próximos, têm suas especificidades. Então, é o que o indicador está entregando, eu acho que é o que ele vai permitir daqui para frente os usuários, a população poder ter uma noção melhor, né? É o que se comentava há pouco, né? Olha, de repente, banana está subindo mais aqui, mas não está, de repente, em Foz, não está subindo, né? Aí o consumidor local vai se enxergar melhor, né, do que a gente ter um índice genérico só para a capital, né? Ela está refletindo a capital, mas não está refletindo necessariamente o que está acontecendo no interior. O nosso painel interativo, ele está aí, acho que está uma grande fonte de consulta que cada usuário vai poder entrar na nossa página. É muito tranquila a operação desse painel e vai poder escolher produto a produto. Vai poder pegar, por exemplo, o tomate, comparar o tomate, a evolução da inflação do tomate nas 6 áreas e na média do estado. Vai poder pegar o açúcar e também fazer a mesma comparação. Vai poder fazer essa comparação, poxa, se eu acumular em um ano, quanto que está dando a inflação? De massas, né, de pães, por exemplo, e de toda a parte de hortifruti. Então, na nossa página, a gente tem essa condição de passar, acho que de forma bastante clara, eu diria até didática, para qualquer usuário poder ter uma boa noção do que está acontecendo e, de repente, daquilo que individualmente pega mais na sua cesta pessoal. Tem gente que pode consumir mais maçã, tem famílias que podem consumir mais banana, né? E aí isso a gente está dando essa disponibilidade nesse painel interativo.